foi aos poucos, né, essa esse comercial de mulher brasileira como prostitutas, né? Isso começou com o Carnaval e com a Rede Globo, mas não é a realidade do Brasil, nunca foi. Mas a gente não entendia por que essa aceitação toda de prostituta brasileira, porque prostituta brasileira sempre foi degradante no Brasil. A gente nunca entendeu por que os estrangeiros aceitavam tanto as prostitutas brasileiras. Aí, depois que eu descobri tudo, né? Eles pegam o nosso material genético. A minha aparência ele vende no mundo inteiro. Então, ele pega o material genético, ele fabrica em laboratório e ele manipula a aparência das mulheres tradicionais. Em 12 anos ele tem uma prostituta com aparência ele já pode vender com 18 anos, porque ele aplica hormônio, e com a aparência de todas as mulheres tradicionais do Brasil. Em paralelo a isso, ele impede que a gente tenha ascensão social, até mesmo para a gente não ter uma visibilidade e saber da farsa. Aí ele vende no mundo inteiro a nossa aparência como se fosse prostituta. E aqui dentro ele nos calunia. Ou sequestra, ou mata, ou coloca presa por crime que não cometeu, ou em sanatório. Aqui no Brasil, as mulheres tradicionais. E a nossa fala começou a ser impedida, né? De ser publicada, de ser ouvida. Eles me caluniaram aqui para evitar que as pessoas me escutassem. Ele não queria que as pessoas ouvissem o que eu tenho a dizer sobre a prostituição. Como se aqui todo mundo fosse prostitutos e prostitutas e todo mundo vivesse em harmonia. Não, as famílias eram muito rígidas. Eu sou dessa família, dessa linhagem de família. A educação era muito rígida, rígida mesmo. Não era assim autoritária, nada. Eles eram muito amorosos, os pais. Sempre nos amaram muito. Das famílias tradicionais, mas a educação, a religiosidade, os bons modos sempre foram exigências social. Não era só das famílias, era uma exigência social. Certo? Eu tenho uma tia que sofreu muito no casamento, mas muito mesmo. Ela apanhava todos os dias. Teve vários abortos por causa de espancamento. Ela não se separou do marido porque não queria ser considerada uma mulher divorciada, porque era muito pesado na época você ser divorciada. Quando eu apareci grávida em casa de um namorado que eu tive, eu já tinha terminado com ele. Aí 6 meses depois eu passo mal e desmaio praticamente. Não cheguei a cair no chão e fui fazer um exame e aí estava grávida. Aí a minha mãe viu a minha integridade, ela de longe me observando, a minha mãe, né? Ela vendo toda aquela... Porque eu não era um rapaz terrível, que eu não gostava dele, que ele fingiu ser um rapaz decente e a família, e nos enganaram, mas aí eu descobri a tempo e terminei, né? Terminei em dezembro de 95. Então eu já estava com a minha vida toda voltada para o trabalho, para esporte, para estudo, né? Minha mãe muito feliz com o término desse relacionamento, que ela me ajudou a terminar, me aconselhou e tudo mais. E aí foi quando eu passei mal. Aí eu quase desmaiei na frente do Plaza, estava conversando com um amigo. Esse amigo era negro, até de boa aparência, ele muito legal, mas era amigo mesmo. E a gente conversava, eu tinha comprado no McDonald's meio litro de Guaraná, que vende os copos de meio litro, e ali eu conversando com ele, comecei a passar mal. Aí ele, o que foi? Eu falei, eu não tô enxergando nada, do nada. Eu falei, eu não tô enxergando nada, mas ele, aí saí, e ele não entendeu nada, ele ficou parado sem entender, que a gente estava numa conversa boa, agradável, e de repente eu fiquei com a vista escurecida, e aí falei, não tô enxergando nada, e atravessei uma rua, entrei numa farmácia que tinha, perto da Receita Federal, e várias mulheres me cercaram, senhoras, de 60, 70 anos. Aí elas me rodearam, né? E eu ouvi uma voz assim, eu tava passando mal para desmaiar mesmo, né? Sentada ali, esmorecendo.
Aí eu ouvi uma voz dizendo assim: ela está grávida. Aí me deram água, me abanaram, aquela coisa toda. Essas mulheres, muitas mulheres, e de 60, 70, 80 anos de idade, elas me cercaram e cuidaram de mim naquele momento. E eu me restabeleci e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu contei tudo para minha mãe. Aí ela falou assim: então vamos fazer um exame para saber o que está acontecendo com você, Ana. E aí nós fomos fazer um exame, porque eu comecei a sentir um mal-estar no estômago, aquela coisa toda. E a gente foi fazer um exame, foi fazer uma ultra. Foi fazer uma ultra. E aí, quando eu tirei a ultra, que a gente achando que ia ver outra coisa, né? Na expectativa de ver uma outra coisa, e viu o Lucas. Aí ele me deu tchau da barriga, ele tinha essa carinha que ele tem hoje. Eu sou apaixonada pelo meu filho, apaixonada. Eu aceitei ele desde a hora que eu vi ele no meu ventre, eu acho que antes até. Amo meu filho. E aí ele estava deitado e atravessado, com as perninhas pro alto, ele estava sentado, atravessado na minha placenta, mas deitado, atravessado. Ele fez assim, ó. E mostrou a mãozinha para mim e sorriu. Eu vi tudo na outra. E foi, mas que coisa incrível. E ele, quando nasceu com a carinha que eu vi ele na minha barriga. Eu amei ele desde o primeiro dia que vi meu filho, né? Sempre respeitei, tratei com todo carinho, sou muito zelosa, muito higiênica. Então, imagina, as roupinhas dele eram lavadas pela mamãe, depois passava na água quente, tinha todo o processo para tirar todo o resíduo de sabão, para não dar nenhuma brotoeja. É incrível. As mamadeiras todas esterilizadas, então muito disciplinada, né? Eu sou muito disciplinada, muito organizada e tudo. Então, a minha educação mesmo, minha avó, ela foi criada em convento. Você vai ter que acreditar nas minhas palavras, porque a cidade modificou todo o histórico da minha família, quase tudo. Muita coisa foi recuperada, mas quase tudo eles modificaram. Então, minha avó, ela foi criada em convento, em Minas Gerais, né? Minha educação é de convento, de freiras, né? Mas a gente se casa, a gente tem bom relacionamento social, a gente se comunica bem, a gente cultiva amizade, cultiva relacionamentos, a gente trabalha, estuda, cuidamos dos nossos filhos. Temos uma atividade boa, vou à academia, faço tudo, normal. Eu só não sou promíscua. Eu não sou o que vocês conhecem de prostituta brasileira. Isso aí eu não faço. E nenhuma mulher tradicional do Brasil fez. É porque a Globo deu muito cartaz para prostituta, muito marketing para elas e tirou a gente de evidência. Foi tirando aos poucos as mulheres tradicionais de evidência.